Bem-vindos! Vamos retomar a aula sobre plantão criminal e vamos falar especificamente sobre o BNP. Corta para o material. Nesse módulo 4, a gente vai tentar apresentar um roteiro BNP e especificamente sobre auto-prisão em flagrante, medida protetiva de urgência e cumprimento do mandado de prisão, porque são os três procedimentos com maior frequência dentro do plantão criminal. Não significa que não vá aparecer outros, como habeas corpus ou busca pessoal de pessoas, mas esse, com certeza, é a grande maioria. Antes de adentrar no BNP, é preciso que a gente entenda a diferença entre dois conceitos básicos dentro do sistema. Um é evento e outro é peça. O que é peça? O evento, em tese, ele começa ou tem a ver com aquilo que não depende do judiciário para ocorrer. Por exemplo, fuga, a prisão do próprio indivíduo, do auto-prisão em flagrante, o judiciário não determinou nada disso. Isso está disciplinado em lei, para existir. Já a peça, ele tem como algo vinculado obrigatoriamente a decisão judicial. Essas duas diferenças já são básicas para você identificar o que é evento, o que é peça. Mas existe mais uma, que é o evento, o servidor plantonista pode assinar e ele se torna válido a partir dessa assinatura. Já a peça, na sua grande maioria, que é alvará de soltura, mandado de prisão, guia de recolhimento e demais documentos, só tem validade a partir da assinatura do magistrado. Nós vamos verificar isso na prática, essas informações sobre a diferença entre evento e peças daqui a pouco. Nesse momento, nós vamos acessar o BNP para a gente ter uma ideia de como ele funciona. Nesse momento, continuo dentro do portal do CNJ, ajuste.br, e já favoritei os aplicativos que mais utilizo dentro do sistema. E aqui está o BNP. Estou acessando o BNP e já no plantão judiciário da capital. Neste momento, já chamo a atenção para os senhores e senhoras sobre esta tela, que ela é de suma importância. Se vocês perceberem, estamos hoje com 46 peças de elaboração em tese num plantão finalizado. E temos 2 peças aguardando assinatura em um plantão finalizado, que não é esperado acontecer. Na aula anterior, em aulas anteriores, nós falamos sobre a questão de retificação de autos e retificação de sistemas. É importante que tenhamos essa preocupação em deixar os sistemas limpos e adequados. E isso demonstra que alguma coisa passou batido por algum plantonista. Chamamos a atenção disso a todos para que a gente consiga manter a rigidez do próprio sistema. Mas para exemplificar a diferença entre peças e eventos, vamos aqui em pesquisar pessoas e em RJI, colocarei RJI já previamente escolhido, e dentro dele vamos expedir documentos. Veja que aqui do lado eu tenho incluir evento e incluir peça. Em incluir evento, eu vou destacar que eventos são possíveis ter. Um deles é fuga. Fuga não depende do indivíduo, não depende do judiciário, o indivíduo faz por conta própria. Auto-prisão em flagrante, algo que ocorre fora do judiciário. A evasão também ocorre fora do judiciário. Saída temporária ocorre fora do judiciário, apesar de ter sido autorizado. Transferência de documentos para unidades judiciárias, isso não depende do judiciário, depende de uma ordem do próprio CNJ. É para fazer, o documento tem que estar dentro da unidade onde tramita o processo, cuja ordem de cautelar esteja também nele vinculada. Então não depende de decisão do magistrado para fazer essa transferência, e por isso é um evento. A alteração de unidade prisional é um evento porque não depende do judiciário. A audiência de custódia é um ato que não depende de ordem do judiciário. Ela tem que ocorrer obrigatoriamente, como dito.
Vou voltar apenas um momento. Vou de novo voltar e pesquisar o mesmo RJ. E agora vou em peças. Já peças, você pode observar que em alvará eu tenho dois tipos. Alvará de soltura e ordem de internação. Certidões, eu tenho as certidões necessárias para modificar o status do indivíduo. Certidão de cumprimento de desinternação, para ela sair tem que ter uma internação anterior. Certidão de cumprimento de mandado de internação. Certidão de cumprimento de mandado de prisão, tem que haver um cumprimento de mandado de prisão anterior. Eu estou apenas informando como a certidão assim o é. Certidão de cumprimento de alvará de soltura. O indivíduo tem que ter sido solto para sair essa certidão. Certidão de cumprimento, mandado de monitoramento, e assim em sequência para cada coisa. É preciso lembrar que certidão ela apenas registra atos e fatos ocorridos, não emite opinião, não emite posições do servidor. Ele tem o fato e o ato registrado no processo ou a informação do agente dizendo que algo de fato ocorreu e ele certifica essa informação. Outros documentos que não são de uso próprio dentro do plantão judiciário, que são as guias de recolhimento, mas aqui tem um mandado de internação, é possível ocorrer e é muito comum um mandado de medida cautelar diversa da prisão ou protetiva de urgência. E já nós caminharemos para lá. E outros mais. Mandado de prisão, mas veja, veremos e reiterando em questão de aulas, que o mandado de prisão dentro do plantão judicial é algo excepcional, porque pode ocorrer. No momento que o delegado entra com um pedido de prisão temporária, pode sair o mandado de prisão como peça exclusiva. Porém, é menos comum do que o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, a peça de mandado de prisão, quando o juiz converte a prisão em flagrante em mandado em prisão preventiva, sai de forma automática após o evento da audiência de custódia. Nesse momento, vamos tentar continuar ainda nessa tela e já dar como exemplo a questão da peça de cumprimento de mandado. Vamos escolher o mandado de medida cautelar diversa da prisão protetiva de urgência, por ela ser a mais comum, porque nela é a medida protetiva que ocorre. E veja que a tela do BNP ela é bem autoexplicativa em todas as suas fases, é isso que nós queremos demonstrar. Motivo da expedição. Ora, se o juiz determinou medida cautelar diversa da prisão, você vai clicar aqui. Ora, mas ele também definiu e determinou medidas protetivas de urgência. Então você clica também. Ora, dentro dessa prisão, houve prisão domiciliar integral, é aquela onde o indivíduo fica restrito na sua residência ou um determinado ambiente, você também marca. Ou marca apenas o que ele determinou. E observe que à medida que eu marco, aparecem outras situações. Vou desclicar e veja que aqui em cima nós temos apenas dados da peça. Medidas cautelares. Observe que eu tenho esta tela a seguir e a revisão para seguir. Quando eu coloco medida protetiva, me aparecem outras opções. Eu vou ter que caminhar nessas tarefas para preencher todos eles. Vamos ficar só com essas duas? Número do processo. É obrigado a ter o número do processo. Tem que ser um NPU. Data da decisão é a data do plantão em que o juiz deu a decisão. E a classe processual? A classe processual é a do procedimento que você está. Nesse caso, se a decisão foi dada numa medida protetiva de urgência, você vem aqui em, geralmente, como é Maria da Penha, já conhece mais ou menos, então aqui, ó, Lei Maria da Penha, escolhe. Mas foi no auto de prisão em flagrante. Vai aparecer auto de prisão em flagrante e você seleciona de acordo com a pesquisa. E aqui, síntese da decisão. Importante nessa síntese da decisão, sempre omitir o nome da vítima, por cautela, por preservar justamente a privacidade, de forma a evitar a divulgação desnecessária desse dado. Voltando mais um passo,
porque todas aquelas telas que são autoexplicativas, e vai haver uma aula específica mostrando isso, essas telas. Nós vamos voltar para o evento. E neste momento, nós vamos incluir o evento audiência do auto prisão em flagrante. No auto prisão em flagrante, há perguntas que são comuns, e claro, ao preencher, com qualquer tipo penal, e ele tem que ser correspondente ao que está no processo. Você pode preencher crime tentado ou não, dependendo. Se for em violência doméstica, mesmo uma autoprisão em flagrante, tendo violência doméstica dentro dele, você vai clicar em violência doméstica e observe que ele sempre vai abrindo de forma automática, mas foi contra a mulher, foi contra a criança e adolescente, foi contra o idoso, e aí você marca o que for necessário. Tá? E aqui, quem informou? Polícia Civil. Data do fato é o que está no próprio caderno. E assim você vai preenchendo. Aí detalhe, houve fiança arbitrada pela autoridade policial? Se você diz sim, a fiança foi paga? Sim, isso significa que o indivíduo foi solto na delegacia. Isso permite ao sistema entender que não vai haver peça após o fim deste cadastro de auto de prisão em flagrante e não irá ter uma pendência informando que o indivíduo está preso. No entanto, se eu coloco, sim, houve fiança, mas ela não foi paga, então esse indivíduo foi apresentado na audiência de custódia para ser ouvido e ser analisada a sua prisão, se é mantida ou não, ou arbitrada, um valor diferente da fiança. Mas ele vai constar como preso. Isso é extremamente importante para evitar inconsistências dentro do sistema. Por fim, voltando para um dado importantíssimo sobre o BNNP, todo mandado e toda informação que apresente uma cautelar sobre o indivíduo, ela precisa de um prazo de validade. O prazo de validade, pela resolução 213 do CNJ, diz que é vinculado à prescrição do processo. Quando o indivíduo é transformado à prisão flagrante e preventiva, não há muito o que se preocupar, porque o mandado é automaticamente transformado em preventiva, seu cumprimento. Então, a data que eu colocar lá, desde que seja hoje ou amanhã, está suprida a informação. Porém, em peças avulsas de mandado de prisão ou de mandado de cautelares diversas da prisão, é importante você ter a ideia, é importante você verificar que é preciso contar o prazo prescricional, sim. E nessa fase do auto-prisão em flagrante, basta pegar o tipo penal e olhar o artigo 109. Para isso, terá uma aula específica para deixar a gente norteado sobre tal assunto. Vamos revisar? Nesta aula podemos ter uma visão geral do fluxo no BNNP, conhecendo um pouco melhor dessa ferramenta. E aguardamos você na próxima aula.